petróleo. O que é que eles fizeram com essa riqueza? Olha o que é o Iraque, o que é o Irã, olha aqui do lado a Venezuela, ou a Nigéria, ou a Guiné Equatorial. Em geral, os países produtores e exportadores de petróleo não conseguiram usar essa riqueza para dar um salto em termos de desenvolvimento e qualidade de vida e DH. O Brasil, pelo menos, está começando sem cometer os erros que os outros cometeram. A ideia de um fundo social, a ideia de um fundo soberano, e priorizar para a educação, porque, como bem disse o Jorge Gerdau, o royalty é uma riqueza não renovável, ela tem que ir para o investimento. E o único investimento que pode permitir esse país viver bem pós-petróleo, pós essa riqueza não renovável, é a educação, é preparar o país para a sociedade do conhecimento. Nós colocamos ontem, só com a produção do Campo de Libra, 368 bilhões de reais na educação nos próximos 30 anos. Se a gente colocar os royalties, nós vamos chegar aí a R$500 bilhão. R$500 bilhão. E somos hoje, pelo último estudo da OCDE, o país que mais investe proporcionalmente em educação, quando você olha a relação gasto total em educação, PIB. No estudo da OCDE, nós investimos 5,6%, nós tínhamos 3,5% em 2000, em 13 anos nós fomos para 5,6%, somos o primeiro da lista, a média da OCDE é 5,4%. Agora, vamos olhar o gasto per capita em educação, porque, partindo desse conceito, eu vejo uma série de analistas dizendo que não precisa mais recursos para a educação pública. Como não precisa mais recursos para a educação pública? O ensino médio no Brasil, nós gastamos $2.571 per capita. A média da OCDE é $9.014. É mais que 3 vezes o que nós colocamos. Peguem $2.571, divida por 12 meses e pague o professor, a escola, a merenda, a infraestrutura, o material pedagógico todo que nós encaminhamos e veja se é possível fazer uma escola que tenha condições de competir com aquelas que nós temos que competir, porque nós estamos cobrados para competir com os países da OCDE. O nosso investimento per capita, por exemplo, no PISA, é 1/3 do que a média. Não estou falando dos primeiros, estou falando a média. Portanto, nós precisamos de mais recursos para a educação, sim. Nós precisamos pagar melhores professores desse país para estimular a carreira. Nós precisamos estimular a carreira, nós precisamos melhorar a formação docente, precisamos rediscutir as faculdades de pedagogia, porque eu acho que elas precisam passar também por uma grande mudança para melhorar a qualidade do ensino do país. Nós precisamos formar professores que saibam o que é a sala de aula, o que é a liderança na sala de aula, o que é a vivência na sala de aula, e não simplesmente uma leitura distante daquilo que é o desafio pedagógico que ele vai viver no dia seguinte. O PIBID é um exemplo, um esforço nessa direção. Por tudo isso, e o Luiz Cláudio falou um pouco da pós-graduação, o país está fazendo um esforço imenso da creche, do ensino médio, do ensino técnico profissionalizante, da ampliação do ensino universitário, aumentando os investimentos pesadamente. E o jornal, o único comentário que eu vi lá no meio de uma reportagem, não, o Mercadante exagerou dizendo que essa bandeira é da presidenta Dilma. Não exagerei, não. Os movimentos sociais pediam 50% dos royalties. Ninguém pediu na rua, em nenhum momento dos últimos anos, 100% dos royalties. Foi a presidenta Dilma que botou 100%, não conseguimos 75%, mas a saúde já fez parte do MEC, acho que está bem colocado os 25% lá, já foi um ministério só, não tem nenhuma dificuldade, colocamos 75%, mas é ali realmente que tem que estar. É na sala de aula que a gente vai mudar a história do Brasil. Parabéns a todos por isso. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro. Eu acho que foi uma excelente introdução, todas as falas, mas essa última fala foi uma excelente introdução ao nosso Congresso. Agradeço as falas do ministro, das autoridades aqui presentes e de todos vocês. A gente tem aqui uma audiência bastante diversificada, acadêmicos, conselheiros, deputados, aqui a deputada Fátima Bezerra, desculpa, o deputado Lelo Coimbra, a gente tem outros aqui também presentes, prefeitos, secretários de educação, gestores de organizações, especialistas, operadores do direito, juízes, promotores, defensores públicos e jornalistas. Quero fazer também um agradecimento especial aos parceiros aqui desse congresso, ao Conselho Nacional de Educação, ao Programa Educate a Child do Catar, ao Instituto Natura, e dos apoiadores, Associação Cidade Escola Aprendiz, Educar para Crescer, Fundação Vitor Tivita e Inspirar e Porvir. Peço agora que os senhores, todos que fizeram a abertura, retornem aos seus lugares para a gente dar início aos trabalhos dessa manhã. Muito obrigada. Vamos lá, vamos iniciar o segundo congresso do Todos pela Educação, Educação, Agenda de Todos, Prioridade Nacional.
Mas, antes de chamar o moderador e os debatedores da primeira sessão, eu tenho alguns informes para dar para todos vocês que estão aqui participando. Primeiro, explicar que todas as sessões são em formato de talk show. Então, não tem PowerPoint, não tem apresentação. A ideia é que a gente tenha uma discussão bastante dinâmica. A gente vai ter a moderação de jornalistas bastante experientes e muito engajados na educação. A gente escolheu a dedo esses moderadores. Então, a gente vai ter o Herótodo Barbeiro, da Record News, na primeira, o Gilberto Dimenstein, na segunda sessão, da Folha de São Paulo e da Rádio CBN, o Antônio Góes, do Globo, na terceira, e a Cristiana Lobo, da Globo News, na quarta. A gente tem duas plateias, basicamente, nesse congresso. A gente tem a plateia aqui física, todos vocês, muito bem-vindos. E a gente também tem uma plateia da internet. A gente está com uma transmissão ao vivo, com milhares de pessoas assistindo pela internet, mas também com grupos em algumas universidades. A gente está com grupos de alunos e professores da FGV, da UFMG, da UPE, da UFRPE, da UFSCar, da USP Ribeirão Preto, da USP, do INSPER e da Bolsa Alfabetização FDE. Então, para vocês, um bom acompanhamento desse congresso. As perguntas, porque como a ideia é ser bastante dinâmico esse congresso e esses debates, as perguntas, tanto da plateia, que é uma plateia bastante qualificada, quanto da internet, pode vir por meio dos papeizinhos que vocês receberam na sacola. A internet tem uma tela, na própria tela eles mandam as perguntas, e também pelas redes sociais com a hashtag Congresso TPE. A gente vai ter em cada sessão também falas de pessoas que a gente colheu nas ruas. A gente saiu nas ruas perguntando para as pessoas sobre alguns temas, a gente vai ter falas das ruas, e também especialistas que mandaram perguntas por vídeo, que a gente também vai projetar aqui, também para dar esse dinamismo. Isso vai ficar bastante interessante. No final de cada sessão, a gente vai ter a síntese do professor Fernando Almeida, aqui da PUC de São Paulo, está aqui sentado aqui na frente, que ele vai ajudar a gente a amarrar as principais mensagens de cada sessão e a sua relação com a sessão anterior ou com a sessão posterior, para a gente poder ter essa visão mais sistêmica. E, além disso, a gente também vai ter alguns momentos de interação entre a gente. A gente vai ter 2 almoços, um hoje, que começa a 1h, talvez a gente atrase um pouquinho esse primeiro almoço, porque a abertura atrasou um pouquinho, então deve começar às 1h10, mais ou menos. Mas a gente pede para vocês que retornem antes das 2h, ou no máximo até as 2h da tarde, para a gente também não atrasar a segunda mesa. Amanhã a mesma coisa, a gente vai ter um almoço e às 2h da tarde a gente já inicia a 4ª e última sessão do Congresso. Na noite de hoje, a gente vai ter um coquetel de comemoração dos 7 anos do Todos pela Educação. Passou super rápido e a gente hoje vai comemorar setembro, é o mês que a gente comemora o nosso aniversário. A gente vai ter um coquetel lá no Brasília Palace. Todos vocês têm na programação também o endereço certinho, estão todos convidados. A gente vai ter um show oferecido pelo Instituto Natura, vai ser bem bacana. E, no final da 4ª sessão, a gente vai ter o coquetel Justiça pela Qualidade da Educação, que é um coquetel que a gente vai fazer o lançamento desse livro aqui em Brasília. Então, também estão todos convidados para isso. E, por fim, lembrar que na sacola de vocês tem um papel que é a Carta Compromisso. Como a gente, desde o lançamento do Todos até hoje, a gente acrescentou a nossa agenda de 5 metas, a agenda super importante das 5 bandeiras, e agora, mais recente, das 5 atitudes, que são atitudes que nós, sociedade, podemos fazer e devemos fazer para também melhorar e exercer aquilo que a gente falou na nossa abertura aqui, da corresponsabilidade. Todos que quiserem formalizar essa adesão, tem aí o formulário na sacola de vocês, é só entregar para alguma das promotoras. E aí fazer alguns agradecimentos especiais. Além dos parceiros e apoiadores que a gente já citou aqui na entrada, na abertura, a gente também gostaria de agradecer os convidados todos aqui presentes, todos que nos assistem pela internet, aos debatedores. Agradeço profundamente vocês todos por terem vindo até aqui para dividir um pouco do conhecimento de vocês. Os moderadores todos, a equipe do Todos pela Educação, os nossos conselheiros e fundadores. Bom, vamos começar. Antes de também chamar, só dar um pouco de uma ideia do porquê que a gente pensou esse congresso nesse formato com esses temas. O objetivo desse segundo congresso do Todos é promover esse grande evento de articulação entre as diferentes áreas, setores, entes da federação e os 3 poderes. Aqui a gente concentra todo o Brasil. O Brasil passa por um momento importante. A gente avançou muito em questões econômicas e sociais, e é importante também dizer que a gente avançou na educação.
ainda que não o suficiente para garantir que todas as crianças e jovens tenham uma trajetória educacional completa e exitosa. Para atingirmos uma sociedade mais justa para todas, precisamos investir na qualidade da educação. E muito já vem sendo feito nesse sentido. Entretanto, mais do que uma agenda importante, a educação precisa se tornar uma agenda prioritária de fato. Para tanto, é necessária essa ampla coalizão nacional. E há exatos 7 anos, o Todos pela Educação era lançado justamente com essa premissa. É preciso que todas as áreas, o setor público, o privado, o terceiro setor, os governos locais e o federal, os 3 poderes, todos se unam e somem esforços para juntos garantirmos as mudanças estruturantes, mas também as mudanças cotidianas, para a gente mudar o patamar da educação pública brasileira. E é justamente sobre essa grande articulação que vamos tratar aqui nesses 2 dias de trabalho, para refletirmos e, principalmente, buscarmos sinergias todos entre nós. Só assim seremos capazes de apoiar o Brasil no cumprimento da sua agenda contemporânea mais importante, garantir a educação de qualidade para todos. Vamos para a primeira sessão. Essa sessão, a primeira, a atuação das diferentes áreas no desenvolvimento social e econômico do país e seus impactos na educação, vai contar com a participação de especialistas de várias áreas, economia, demografia, ciência política, educação e outros, para falarmos sobre a oportunidade que temos hoje no país de transformar crescimento em desenvolvimento com educação de qualidade. A gente passa por mudanças que vão desde o nosso perfil demográfico até a demanda da sociedade por uma maior transparência na política e serviços públicos de qualidade. A educação depende que as demais áreas melhorem, a economia e a renda aumentam e a desigualdade diminui com a melhoria da educação, é tudo ao mesmo tempo ou a gente priorizou errado no passado? É justamente para esclarecermos as relações entre educação e outras áreas do conhecimento e da vida que essa mesa vai colocar lado a lado especialistas de diferentes áreas. Para conduzir esse debate, chamo ao palco agora o moderador dessa sessão, o nosso parceiro de longa data, o jornalista Heródoto Barbeiro, da Record News. Heródoto, agora é com você. Bom dia a todos. Vamos começar rapidamente o nosso debate. Apenas queria dizer, nessa apresentação, de todos os que vão estar aqui, eu fui chamado de jornalista, mas sou ex-professor. Eu dei aula de História durante 25 anos. Portanto, eu sou um professor que deu errado, né? Virei jornalista. Mas o Mercadante, agora há pouco, me lembrou assim, que eu fui seu aluno no cursinho, ele falou agora. Eu, ministro, mas não me queira mal por isso, né? Bom, então nós vamos compor nossa mesa, espero que seja um debate bastante animado, não precisa exatamente esperar eu chamar, pode levantar a mão, pode interromper, pode... Só não vale dedo nos olhos, é isso? Mas vamos fazer um debate bastante animado. Para isso, eu gostaria, então, de chamar o professor Anthony Hall, da London School of Economics and Political Science. Professor Hall, please, por favor. Professor Fernando Abruzzo, da Fundação Getúlio Vargas, aqui conosco. Haroldo Torres, da Fundação SEAD de São Paulo e também do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Professor Luciano Mendes de Faria Filho, da Universidade Federal de Minas Gerais. A professora Paula Lousano, da Universidade de São Paulo. O subsecretário Ricardo Paes de Barros, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado IPE. Ricardo Seres, que é da Prospectiva Consultoria Internacional e do Grupo de Análise Internacional da Universidade de São Paulo. O Sérgio Besserman Viana, da Câmara Técnica do Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro, da PUC do Rio, e colunista da CBN. A Viviane Mosé, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também comentarista da CBN. A CBN, pelo jeito, está em maioria aqui hoje. Bom, nós vamos então iniciar nossa conversa, nosso debate com os nossos convidados que estão aqui. Vamos assistir a um vídeo com depoimentos colhidos nas ruas feitas especialmente para essa sessão. Então vamos ver o vídeo e vamos começar o debate. A educação está na A educação não está na sala. Seria a educação e transporte. A educação que preparasse.
ser humano precisa de duas coisas: educação e saúde. Não é mais, as pessoas procuram. Se você não tiver a saúde e depois a educação, você não cresce. Aí o pobre sempre fica pobre. E os ricos, infelizmente, vai continuar rico. Você vive num país rico que não tem educação, você está predestinado ao fracasso, isso aí não tenha dúvida. Crescimento na educação e crescimento financeiro, eu acho que andam juntos. A história mostra que os países de primeiro mundo, em primeiro lugar, e as grandes economias, mesmo as emergentes, como é o caso da Coreia, é um exemplo, fizeram da educação seu patamar fundamental. Se o Brasil se espelhasse nesses países onde a cultura, as pessoas realmente se desenvolvem mais rápido, eu acho que daria certo. Parece que finalmente as pessoas começaram a se preocupar, acordar e reclamar direitos e sair do comodismo, né, digamos. Eu acho que o Brasil está melhorando bastante com relação à consciência, né, da cidadania, né? Porém, ainda falta muita coisa. A educação sendo melhorada, o restante vai ser consequência. O ensino fundamental bem feito, depois ir fazendo o resto também tudo bem feito, né? E não adianta a pessoa chegar lá na universidade e o resto está tudo incompleto. Qualificar os professores e a infraestrutura. Dá condição, tanto de professor quanto de aluno, de estudar. A pessoa que está bem alimentada, tem educação e tem saúde, ele produz mais. Com isso, ela vai transformando o lugar que ela vive, aos poucos, e vai mudando o país, né? Educação, com a educação. A educação não paga nada. Educação. O que falta, né? Porque é um país tão rico, a gente vê aí tanta gente vindo para cá, agora a Copa, tudo isso que está acontecendo aqui. O que falta para eles começarem a investir nas pessoas daqui? Se o mundo inteiro dá valor e eles não dão, por quê? O que acontece? Bom, vamos começar então com aquilo que foi colocado agora aqui pelos entrevistados do nosso vídeo, né? Gostaria de saber quem quer falar primeiro. Vou ter que chamar então? Viviane, por favor. Bom, então, vou fazer esse papel, né? Começar o debate. O tema que me move em relação à educação atualmente, quer dizer, especificamente, são muitas questões, educação é algo muito amplo, mas o que é educar no contemporâneo. E uma das coisas que eu percebo no que a gente vive hoje, o que já foi chamado de sociedade da informação e que depois foi chamado de sociedade do conhecimento, e que caminha para se chamar sociedade da colaboração, ela tem como centro do lucro o saber e o pensamento e o conhecimento. Não o banco de dados, porque esse banco de dados passivo nós temos disponível na rede. Mas o que é o valor mais fundamental do contemporâneo, quero dizer, em todos os sentidos, desde a necessidade de transformar a sociedade em algo sustentável, desde de dar conta dos desafios contemporâneos, que são seríssimos e que colocam em questão a continuidade do planeta, não apenas ambientalmente, mas socialmente, né? Vide terrorismo e etc. O fundamento para esses desafios todos, não só sociais, mas econômicos, a ponta de lança no mundo corporativo, por exemplo, o grande executivo das empresas, quer dizer, em todas as áreas, inclusive existencialmente, para que a gente possa conseguir lidar com essa ausência de futuro que nos caracteriza, né? Já que nós temos que construir o chão onde a gente vai pisar, é o que caracteriza o contemporâneo. Diante de tudo isso, tem um ser humano necessário, que é o ser humano que pensa, que elabora, que conceitua. Então, nós não estamos falando, eu acho que essas falas todas trazem isso, não é que nós precisamos de crescimento, da educação junto com desenvolvimento econômico, é que só há desenvolvimento em qualquer nível com o desenvolvimento da elaboração conceitual, que é o que caracteriza a sociedade do conhecimento, de um pensamento vivo, criativo e corajoso, capaz de dar conta desses desafios. Então, eu gostaria de incentivar o início do debate dizendo que, primeiro, não é escolarização que nós precisamos, porque escolarização é um título, e nós temos muita gente com título hoje, e eu não estou falando de ensino básico, eu estou falando da universidade, nós temos muitos títulos absolutamente inúteis, né? Então, nossa busca não é por titularidade e nem por escolaridade, é por empoderamento das classes populares,
que significa adquirir conceito. Nós sabemos que a classe C, tão falada no Brasil, cresceu economicamente, mas não saiu da exclusão. Quer dizer, não é vestir uma boa roupa que caracteriza um posicionamento, mas é saber falar corretamente, argumentar e se posicionar diante do mundo que a gente vive. Isso é uma imposição, isso não é uma necessidade. Eu só queria falar isso para a gente estimular nosso início. Ok, pela ordem. Pela ordem, o Ricardo Seres. Bom dia a todos. Queria também reagir um pouco a essa provocação inicial do debate, num tema que eu acho que é muito caro ao Brasil de maneira geral, né? Eu queria colocar aqui uma provocação que acho que se aplica à questão de educação, mas não especificamente, ele se aplica também a algumas outras áreas sociais, que é o seguinte: nós não estamos condenados ao desenvolvimento, tá certo? Se você olhar na história, os países percorreram caminhos distintos no que diz respeito à sua acumulação de riqueza, né? E o Brasil, dentro dessa história, não tem sido um exemplo muito positivo. Nós temos um tipo de desenvolvimento que é importante a gente deixar claro, que não é um desenvolvimento que é pensado exclusivamente pelos políticos, é algo que está muito introjetado na sociedade. É um desenvolvimento, é um crescimento econômico que a gente poderia chamar, para usar um conceito aí que existe na literatura, que se aproxima de algo como uma modernização conservadora. Tá certo? Talvez aqui pudesse ser uma provocação bem específica. O Brasil, ele tem muitos traços de um país cuja acumulação de riqueza não se dá através de algo que a gente poderia chamar de desenvolvimento, mas uma modernização conservadora. O que seria uma modernização conservadora? Seria uma história, um determinado tipo, uma trajetória social e econômica, onde esse ganho econômico, essa capacidade de acumular riqueza, não necessariamente é traduzida em grandes mudanças sociais, tá certo? E aqui eu diria que não só o Brasil, a América Latina tem muito essa característica, né? Você pegar, estava comentando aqui com a nossa colega mexicana, você pegar um desenvolvimento tipo mexicano, ele é muito próximo ao brasileiro, que é próximo ao colombiano. Esse modo de desenvolvimento latino-americano, que é de uma modernização conservadora, é algo que a gente precisa romper no Brasil. A gente tem alguns traços importantes, mas eu diria que a inércia disso, ele não, de novo, para a gente não cair no simplismo de que isso aqui é culpa de político, de corrupção, não é não. Isso é algo que a nossa sociedade vem reproduzindo de maneira sistemática, é coisa que a gente que passa pelas eleições, tá certo? Então, parar de início de tentar uma polarização muito fácil aqui. E eu diria, não sendo especialista em educação, que se existe algum elemento que pode ter uma característica de ruptura com essa ideia de uma modernização conservadora, chama-se educação. É aí que você subverte, talvez, de maneira mais estrutural, a característica de uma sociedade do ponto de vista econômico e social. Então, apesar de não ser um especialista em educação, agradeço esse convite para esse tipo de aporte, eu acho que eu consigo dar nesse debate. Paula. Bom dia a todos. Concordo com a Viviane que na sociedade do conhecimento é fundamental aprender a pensar, né? E quando a gente olha para os nossos resultados, o desempenho acadêmico dos nossos alunos em exames nacionais e internacionais, a gente observa que isso não está acontecendo, que a nossa escola não está sendo capaz de produzir, né, cidadãos e pessoas que pensam, né? 50% dos alunos que fazem o PISA, 20% não faz, né, de 15 anos, porque ele está atrasado na escola ou porque ele está fora da escola. 50% dos que fazem, pelos padrões da OCDE, não poderiam nem continuar estudando, nem ir para a faculdade e nem mesmo entrar no mercado de trabalho, nesse novo mercado de trabalho. Então, claramente, eu acho que a educação é ruim, essa é a percepção que as pessoas têm. Avançou, o ministro falou aqui bastante dos avanços, mas ela continua ruim, a gente precisa melhorá-la. Agora, eu fico muito preocupada da gente achar que a escola não é o espaço institucional importante. Eu acho que ela é fundamental. E a escolarização e a escolaridade, na minha opinião, se eu entendi, você se referiu a uma coisa meramente formal, né, o título formal. Mas a escola, a escolaridade e a escolarização, elas são fundamentais. Elas são os mecanismos institucionais que vão fazer essa mobilidade social, que vão criar essa ruptura que você coloca, né? Então,
quando a gente olha os resultados com maior profundidade, aí eu entro na minha área, que eu sou especialista em educação, 30% dos alunos no 5º ano chegam no adequado em matemática, 15% no 9º ano e 10% no ensino médio. Nós temos um problema que vai se agravando. O valor que a escola agrega ao longo do tempo vai diminuindo, porque o conhecimento que ela entrega é mais complexo. Ele vai se complexizando e a gente tem mais dificuldade de entregar esse conhecimento complexo. Então, claramente, na minha opinião, nós temos um problema de ensino acontecendo nas nossas escolas, né, que acaba... E a minha preocupação é da gente, ao discutir esse problema de ensino, não jogar o bebê com a água do banho. Então, o fim da escola como a solução, quando eu acho que é o contrário, é repensar isso para garantir que todo mundo tenha acesso a uma educação de qualidade. Ok, Ricardo, você também colocou, levantou a mão, Ricardo Paz de Barros, é isso ou não? Não, você... Por favor, pode falar, então. Bom, eu talvez quisesse voltar um pouco à conexão aí entre educação e desenvolvimento, né? Em certo sentido, talvez a gente dedicou pouca atenção até agora para essa relação, porque ela é meio consenso. Quer dizer, eu acho que todo mundo concorda que educação tem uma relação muito estreita com o desenvolvimento. Na verdade, não tem nenhuma variável que meça desenvolvimento humano que não esteja profundamente relacionada com a educação. Tá certo? Na verdade, qualquer pesquisa que o IBGE faça, ou qualquer outra instituição faça, vai perguntar a escolaridade das pessoas, porque sabe que qualquer variável que eles forem estudar vai estar relacionado com a educação, né? Qualquer instituição de pesquisa que vá fazer pesquisas sobre padrão de consumo das famílias, ou vai fazer pesquisas eleitorais, vai perguntar a educação, porque sabe que a educação está relacionada. Ou seja, na verdade, você pode fazer uma análise e vai perceber que não existe nenhuma variável relacionada ao comportamento humano que não tenha uma forte relação com a educação. Então, eu acho que existe uma forte dependência do desenvolvimento com a educação, é meio patente. Talvez a gente tenha que se perguntar um pouco qual é a natureza dessa relação. Quer dizer, essa relação talvez ela ocorra por vários caminhos, mas eu queria talvez chamar a atenção de dois que são particularmente importantes para a gente entender desenvolvimento. Porque desenvolvimento, na verdade, em parte, ele tem a ver com duas questões. Com a tua capacidade de fazer certas atividades e outro com a tua capacidade de tomar decisões. Tá certo? E o que você pode perceber é que educação tem um enorme impacto de ampliar o número de atividades que você é capaz de desempenhar. Além disso, a educação permite você desempenhar essas atividades de uma maneira melhor e completar essas atividades de uma maneira mais rápida. Quer dizer, isso é o que vai dar competitividade para um país, e isso funciona tanto em atividades que você desempenha economicamente, como atividades que você desempenha não economicamente. Seja cuidando dos seus filhos, seja no casamento, seja na sua vida comunitária, seja como síndico do prédio ou de qualquer outra função, a educação vai permitir que você execute essa atividade de uma maneira muito melhor. Mas o que o professor Schultz, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, chama a atenção é que o papel fundamental da educação, na verdade, não é tornar as pessoas mais produtivas. O principal ponto dele é de que a função primordial da educação é fazer com que as pessoas tomem decisões mais sábias e, portanto, possam alocar recursos muito melhor. Ou seja, as pessoas melhores educadas, elas tomam melhores decisões a respeito da sua vida e da vida dos outros. E isso tem um impacto enorme sobre todo o processo de desenvolvimento, porque todo o processo de desenvolvimento é tomar decisões e fazer atividades, tomar decisões e fazer atividades. Se você tomar decisões erradas e depois cumprir com as tarefas perfeitamente, você não vai se desenvolver. Então, a educação tem um papel fundamental no processo de decisório. E daí a importância de como que você vai educar as pessoas. Você não pode educar as pessoas simplesmente dando informação para ela desempenhar atividades, porque ela não é só ela não quer só cumprir atividades, ela quer também decidir sobre que atividades executar,
que decisões tomar. Então, você tem que ter uma educação que permita as pessoas também serem sábias nas decisões que elas vão tomar. Só para tornar isso concreto, eu acho que e para dar um exemplo do impacto da educação, a gente sabe que no Brasil a desigualdade salarial, a desigualdade de remuneração entre os trabalhadores caiu de uma maneira abrupta durante os últimos 10 anos, né? 50% dessa queda pode ser atribuída à educação, certo? 50% dessa queda talvez não tivesse acontecido, ou teria que ter acontecido por outros caminhos, se não tivesse sido o progresso em educação. Então, a educação ela é fundamental porque ela é o grande ativo que a população mais pobre pode acumular, certo? E isso é fundamental na redução da desigualdade. Eu queria só terminar rapidamente, talvez contrapondo aqui com o Ricardo, que eu não estou entendendo muito que país que ele está olhando, porque, do meu ponto de vista, o Brasil é um país que passou por transformações sociais absolutamente radicais. Por acaso, eu estando na Secretaria de Assuntos Estratégicos, a gente recebe missões de tudo que é país do mundo o tempo todo, perguntando para o Brasil o que é que vocês fizeram. Ou seja, o Brasil, seja porque fez de fato, ou seja porque talvez tenha propaganda, ele é percebido mundialmente e invejado mundialmente pelos seus progressos em sociais em geral. Cito alguns aqui, por exemplo, os pobres brasileiros, a taxa de crescimento da renda dos pobres brasileiros é igual à da China, enquanto que dos ricos brasileiros é parecido com a da Suécia. Quer dizer, na verdade, os pobres brasileiros estão crescendo a uma velocidade, a renda dos pobres brasileiros está crescendo a uma velocidade 4 vezes mais rápido do que os ricos brasileiros durante 10 anos. Isso faz com que, no Brasil, os pobres se aproximem dos ricos na mesma velocidade que a China se aproxima da Suécia, que é uma velocidade considerável. Hoje, a subnutrição no Nordeste é igual à do Sul do Brasil, o que era alguma coisa que seria talvez impensada há 10 anos atrás. O Brasil cumpriu todas as metas do milênio antecipadamente, e a redução na desigualdade do Brasil nos últimos 10 anos é tão acelerada que ela é igual ao crescimento da desigualdade na China, e o Brasil, que tinha uma desigualdade 50% maior que a China 10 anos atrás, hoje tem uma desigualdade quase igual à desigualdade na China. Então, eu acho que as transformações sociais no Brasil, por praticamente todas as métricas que têm sendo usadas, são radicais, e as mudanças na educação estão muito por trás dessas transformações, e essas transformações vão ajudar muito as possibilidades de a gente aprofundar o avanço na educação. Obrigado. Ricardo, com qual dos dois países você fica? Do Ricardo Paes de Barros ou do Ricardo Senes? Luciano. Haja vista que houve já uma divergência ali, eu estou tentando... Depois o direito de resposta aqui. Eu acho que, eu queria entrar nessa discussão trazendo um outro aspecto e que, de certa forma, dialoga com isso que já foi falado pelos colegas. Sobretudo a partir dos anos 50 do século XX, sempre que se fala de educação e desenvolvimento social, há uma captura quase imediata da ideia de desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento vira desenvolvimento econômico. E acho que esse é um dos problemas que a gente tem, assim, essa captura. Não que não seja importante fazer essa relação quase que direta entre educação, sobretudo escola, e desenvolvimento econômico. Mas é porque eu acho que a gente tem que discutir isso numa perspectiva relativista, digamos assim. Nós conseguimos fazer a sexta economia do mundo, ou seja, com a educação que é uma das piores do mundo em termos da educação pública. Isso nos ajuda a relativizar o peso da educação de qualidade no próprio desenvolvimento econômico do país. Mas esse é um argumento que, claro, também pode ser refutado, mas eu queria chamar a atenção para uma outra dimensão dele, porque isso, fazer a educação de qualidade e na relação com o desenvolvimento, não apenas desenvolvimento econômico, implica em trazer o engajamento do sujeito, ou seja, não é possível pensar esse vínculo direto, exclusivo com o desenvolvimento econômico se a gente não pensa outras dimensões do mundo social e da vida do sujeito. Por exemplo, uma das grandes oportunidades que a gente tem hoje é o fato das crianças e jovens estarem na escola. Isso é algo, nós chegamos a essa situação quase que um século e meio em relação a boa parte dos países
do mundo ocidental, inclusive da América Latina. Agora, nós podemos colocar as crianças na escola compulsoriamente, por isso as leis de obrigatoriedade escolar do mundo inteiro a partir do final do século XIX. Mas não dá para fazer educação de qualidade compulsoriamente. Quer dizer, para fazer educação de qualidade é preciso, no mínimo, que professor, aluno e a família queiram educação de qualidade, se engajem na educação de qualidade. Ora, nós sabemos, por um conjunto de pesquisas muito expressivo, que pensar a qualidade da educação por esses sujeitos, nós bagunçamos boa parte dos nossos esquemas, inclusive nossos esquemas conceituais, nossos esquemas acadêmicos e das políticas públicas. Pensa o que é discutir a questão da educação média de qualidade. O ensino médio de qualidade no Brasil implica em ultrapassar muitas fronteiras da própria escola. Quer dizer, pensar a questão da cultura, desenvolvimento cultural, a questão do engajamento dos jovens nas outras facetas da vida social e da vida individual deles, para pensar a educação de qualidade. Então, essa vinculação muito estreita, muitas vezes, entre a qualidade da educação, a importância da educação, apenas e tão somente com a questão, por exemplo, da produtividade ou do mercado de trabalho, acaba limitando o próprio potencial dessa ideia, que eu acho que é fundamental, da oportunidade que a gente tem hoje de fazer uma educação de qualidade, porque crianças e jovens estão na escola. E isso é uma façanha fundamental, que tem também um conjunto de problemas. Quer dizer, a solução que nós criamos tem um conjunto de problemas. O fato de fazermos isso em 30 anos, como os outros países fizeram isso ao longo de um século e meio, nos coloca também em um conjunto de urgências. Né? E acho que pensar sobre essas urgências e o impacto das urgências que a gente tem hoje para a questão da educação de qualidade é algo que a gente também tem que se voltar. Ou seja, quais são as nossas urgências e o que essas urgências nos impõem. Às vezes, as urgências nos impõem saídas que têm curtíssimo alcance. E esse é um dos problemas, eu acho, da boa parte das nossas políticas de educação. Haroldo, o Luciano falou agora em qualidade de educação. Afinal, quais são as transformações sociais que a gente precisaria ter para melhorar essa qualidade da educação brasileira, na sua opinião? Eu vou voltar um pouco a um episódio da história da América Latina, que foi a década perdida. Era um momento de enorme desesperança, né? Nós todos estávamos lá achando que o mundo ia acabar, e tinha um grupo de autores que estava olhando para os indicadores sociais, dizendo que os indicadores sociais estavam melhorando na década perdida. Vamos lembrar de um deles, que é o professor Richman, que muitos de nós gostamos muito. Acho que os demógrafos gostam mais do Richman que os economistas, mas, de qualquer maneira, isso é importante. O Richman explicava esse fenômeno a partir de uma dinâmica relacionada com a família. Ele estava falando que uma mulher mais escolarizada, ela vai ter menos filhos, ela vai poder cuidar mais desses menos filhos que elas têm, ela vai trabalhar mais provavelmente, por isso ela vai investir mais nesse filho, ela também vai valorizar mais a educação e o seu filho vai ser mais escolarizado. Então, tudo isso geraria uma dinâmica relativamente virtuosa no longo prazo. Então, quando a gente olha movimentos intergeracionais, o demógrafo gosta de olhar para o longo prazo, que é o meu caso, né? Quando a gente olha no tempo, esse efeito da escolaridade hoje, e aí não é um efeito econômico no sentido propriamente dito, ele é econômico no sentido macro, né, mas ele não é microeconômico, não é o efeito para uma firma, é o efeito para a sociedade como um todo. Nós estamos falando aqui, então, de efeitos intergeracionais de longo prazo. E aí, olhando essas últimas gerações, a gente tem uma excelente notícia e uma má notícia. A boa notícia é que a proporção de mulheres de 25 a 34 anos com ensino médio completo era 39% das mulheres nessa faixa etária em 99, e em 2011 são 64% das mulheres. Então, é um aumento muito expressivo desse conjunto de mulheres com ensino médio, que vão ter menos filhos, que vão cuidar melhor desses seus filhos, que vão trabalhar e que vão investir nesses filhos para o futuro. Infelizmente, nós temos ainda 36% das mulheres que não têm ensino médio na faixa de 25 a 34 anos,
e essas mulheres estão sendo mães agora e estão criando seus filhos em condições ainda bastante deficitárias do ponto de vista da própria informação que ela tem e da condição que ela tem de educar esse filho. Independentemente da qualidade do nosso ensino médio, esses efeitos se reproduzem e estão se acontecendo e estão se propagando para o futuro. Então, a questão é, nós avançamos muito, mas falta muito o que avançar, e eu acho que aí é uma questão importante para a gente tratar, que é também uma certa desaceleração que a gente está vendo na evolução do ensino médio, sobretudo, nos últimos 5 anos no Brasil. Acho que é um dado extremamente preocupante e importante, né? O número de alunos no ensino médio parou de crescer no Brasil, a taxa líquida de escolarização parou de crescer no Brasil, e são dimensões muito significativas e muito importantes para a gente pensar, para pensar a evolução virtuosa desse processo daqui para frente. Fernando, quais são as políticas públicas necessárias para que a gente possa avançar nesse processo, então, que foi descrito pelo Haroldo? Bom, bom dia a todos primeiro. Eu acho que a primeira coisa a comentar sobre o que foi falado, para depois responder ao que o Haroldo perguntou, o porquê a educação é importante envolve várias respostas, como foi colocado aqui. Envolve várias respostas que vão desde a questão econômica, da maior autonomia do sujeito, a questão de ter uma sociedade cada vez mais articulada tecnologicamente para a sociedade do conhecimento. Então, a gente sabe, por várias razões, por que a educação é importante. Mas acho que, diante dessas várias respostas, a grande questão, Heródoto, é como a gente junta, digamos, essas várias respostas do porquê a educação é importante com os comos. Eu acho que esse é o ponto central. Quer dizer, se a educação é importante para a sociedade do conhecimento, para aumentar a autonomia dos sujeitos, para melhorar o crescimento econômico no médio e longo prazo, como que a gente faz isso? E aí eu acho que tem 2 aspectos importantes, Heródoto, para pensar as políticas públicas. Um é como é que você mobiliza a sociedade, e o outro é como é que você, ao mobilizar a sociedade, chega às políticas públicas. No que se refere à mobilização da sociedade, acho que houve muitos avanços no Brasil. Aliás, esse próprio Congresso é um símbolo disso. Mais do que isso, o IBOPE acompanha há 10 anos a população brasileira perguntando sobre as políticas públicas e, de fato, a educação passou de 9º lugar para 2º lugar, isso não é à toa. Acho que o PB colocou uma coisa muito importante, as mudanças sociais dos últimos 25, vamos pegar 88 para cá, pelo menos, foram muito grandes, e a demanda por educação cresceu com isso, porque aumentou a renda, começou a aumentar a escolaridade. Só que todas essas coisas positivas precisam desagar, ao fim e ao cabo, em políticas públicas. Não necessariamente a sociedade querer mais educação significa que a gente sabe qual educação a gente deve dar para a sociedade. Parece simples, mas não é. Quer dizer, os avanços que o ministro falou aqui, tudo isso ocorreu, mas a gente não sabe ainda a política pública, porque a gente não sabe exatamente o que da política pública. Eu acho que isso que a gente precisa avançar. E aí, nesse o que da política pública, Heródoto, eu acho que há 3 pontos importantes. Primeiro, o Brasil é um país que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, do ponto de vista da história, meio Matrix, né? Como se tivesse vários planos históricos. Em parte, a gente tem que cumprir uma agenda que outros países o fizeram, sobretudo no começo do século XX. Mas, em parte, nós temos que fazer uma agenda do século XXI, e não dá para separar no tempo essas duas coisas. Então, quando for fazer políticas públicas, Heródoto, a gente tem que pensar o seguinte, temos que fazer as duas coisas. Nós temos que ter lá o professor, como disse o ministro aqui, dando aula, ele tem que saber dar aula acima de tudo, né? Muitos não são formados para isso, mas se o professor não atrair o aluno, sobretudo o jovem, diante desse mundo lá fora da escola, que é muito mais interessante para o jovem do que a aula, não adianta ele saber dar aula. Então, tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, esse primeiro comentário sobre as políticas públicas, o Brasil está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Quando o Ricardo falou a coisa da modernização conservadora, eu acho que tem ainda alguns aspectos disso no Brasil, sem dúvida alguma. Basta ver a reação da sociedade brasileira contra uma série de políticas de inclusão social nos últimos anos. A reação é reacionária, obviamente. Mas o PB, já antecipando o debate dos dois, daqui a pouco vai acontecer de novo, também tem razão, porque não é mais a sociedade varguista, simplesmente. Nós tivemos muita transformação, e, aliás, muitas delas a gente nem teve controle sobre isso como política pública. Foi acontecendo. Então, eu acho que o primeiro desafio de política pública dos 3, do quê, é que nós temos que fazer várias coisas ao mesmo tempo.
E não adianta dizer, não, primeiro nós vamos escolarizar os alunos, tal. Aí, quando eles estiverem bem escolarizados, vamos apresentar o computador a eles. Isso não faz sentido, não faz o menor sentido. Muitos economistas de educação falaram por década que a questão da tecnologia da informação não fazia a menor diferença para a educação. Eles estavam em Marte, não na Terra. Esta é a verdade. Segunda coisa que eu acho que é importante para pensar a política pública é, e aqui foi falado por várias pessoas, é como é que você articula a família neste processo. A gente sabe que há uma forte correlação entre a atuação familiar e o desempenho dos alunos. Acho que nós temos que ter, portanto, um sistema escolar capaz de ser um imã para as famílias. Eu me lembro recentemente, uma pesquisa também feita pelo IBOP com diretores escolares, a Paula acompanhou isso, e quando se perguntava aos diretores o que, digamos, o atrapalhava, o que gerava problemas na sua gestão escolar, um dos pontos mais apresentados qual era? Receber pais e mães. Era um problema. Então, os diretores diziam, eu estou lá trabalhando, e vem lá os pais e mães reclamar, falar comigo? Quer dizer, eu acho que parte das escolas, o sistema escolar não está preparado ainda para receber, e não só receber, atrair as famílias. E aí o terceiro ponto, que eu acho que é importante do ponto de vista da política pública, é criar uma governança sistêmica, que começa no sistema das redes de ensino e termina na sala de aula, capaz de melhorar o aprendizado, mas antenada com o mundo. Ou seja, no fundo, nós vamos ter que combinar políticas, digamos assim, mais tradicionais com políticas experimentais. Dito de outra maneira, nós temos que ter políticas mais tradicionais no sentido daquilo que a gente já vê na experiência internacional, que melhora o desempenho dos alunos, no que se refere à atratividade da carreira dos professores, maior número de horas dos alunos nas escolas, para lembrar as grandes variações econométricas que a gente vê pelo mundo. Mas isto não vai ser suficiente. O Brasil não é a Finlândia. O Brasil é um país não só desigual e heterogêneo, mas cuja integração entre o passado e o futuro é impressionante. Então, nós vamos ter que misturar políticas tradicionais com políticas experimentais. É fácil isso, Elton? Não é fácil. Mas eu acho que ficar só na ladainha de que vamos diminuindo nos alunos por série, vamos ensinar direitinho. A partir do Fundamental 2, eles olham para aquilo e dizem, este não é meu mundo. E isso me preocupa. Mas, por outro lado, pensar que a gente vai resolver apenas, digamos, apresentando-os ao mundo contemporâneo da sociedade do conhecimento, também não vai resolver. Então, a mistura dessas duas coisas, eu acho que é o grande desafio da educação brasileira. Professor Hall, na sua opinião, quais são as transformações sociais pelas quais o Brasil precisa passar para que ele possa ter um desenvolvimento da qualidade da sua educação? Pergunta fácil, né? Olhando assim o cenário internacional, uma coisa bem clara, né, que todos os países que tiveram não só um sucesso econômico equilibrado e sustentável, como também um desenvolvimento social sustentável, que atingisse todos os níveis da população, investiram fortemente na educação como alicerce para o próprio processo de desenvolvimento. Não veio como um pensamento atrasado depois, um afterthought. Veio como próprio, como se diz, um pré-requisito, né, do próprio processo. Embora na época poderia parecer um mau gasto de recursos, e os velhos economistas da velha geração, muitas vezes, desprezavam a educação, por exemplo, na área de educação, investimento na área de educação básica, porque eles achavam que era perda de dinheiro. Tem que investir mesmo na universidade, no setor terciário. Então, isso tudo mudou, mas a ficha caiu muito tarde, que isso é necessário. E só em 1990 que as metas para a educação foram estabelecidas e depois, em 2000, foram reenfatizadas e até hoje estão sendo priorizadas.
como metas. Mas, então, voltando à sua pergunta, eu acho que um caminho essencial é um investimento igualitário nos setores, que não favoreça, por exemplo, o setor terciário comparado com o setor básico, que realmente haja uma forte concentração nesse setor básico, educação primária, educação vocacional, até educação informal e não formal, se diz non-formal education, para que se trate de todos os caminhos para o desenvolvimento, porque é um desafio multissetorial e muito diverso. Então, você nunca vai definir tipo de educação A, B ou C que vai ser a chave para o futuro. E eu acho que existe um perigo atualmente na política social brasileira que se concentre demais na pobreza, no alívio da pobreza, em termos de programas de transferência de renda, que possam ter os seus efeitos positivos, em termos de diminuição da pobreza, pequenos retornos em termos de participação educacional, no setor de saúde também, até diminuindo um pouco os níveis de desigualdade econômica, de renda. Mas isso, o perigo que eu falo é que, em contrapartida, a política social pode começar a ficar muito seletiva, direcionada às camadas mais pobres e ficar por aí mesmo. Que não há uma preocupação com a universalização de outras políticas sociais na área de educação e saúde e outras áreas relevantes, e que leva a um pensamento um pouco distinto. Vamos fazer isso para os pobres e vamos reservar os recursos, talvez, para outros setores mais politicamente favorecidos. Então, precisa haver uma consciência que, apesar da demanda efetiva que, vamos dizer, a classe elite e a classe média exerce, a demanda verdadeira existe nas camadas mais populares, até hoje, os mais excluídos. E que aí, quando você consegue mobilizar esta demanda, às vezes nem muito efetiva, porque falta voz política, que agora está saindo nas ruas hoje em dia, precisa haver uma política de investimento educacional mais universal, mais democrático, que realmente dê chance, dê oportunidade para todas as camadas falarem e expressarem os desejos. Sérgio, o Sérgio não falou ainda. Sérgio, eu queria